eu posso ver que o que tem abalado hoje até os cristãos, aqueles que procuram servir a Deus, a falta de fé. E a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé? Porque é necessário que você creia que Ele existe, primeiramente. Se você crê é porque você tem fé. E depois que você crê que Deus existe, que o seu Filho foi morto numa cruz, para perdoar o pecado do povo, de todo aquele que nele crê, você tem que crer que a palavra dele ensina para mim e para a tua vida. Aleluia. Você tem que crer que a palavra dele ensina o caminho a qual nós devemos andar. Glória a Deus. Você tem que crer que a palavra dele, como diz no livro de Hebreus 4:12, se não me falha a memória, é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, atinge até a divisão do corpo e da alma, das juntas e medula. Mas onde você está querendo chegar, irmão Rafael? Quantos que nesse mundo de hoje, como Paulo falou aqui, por nada estejais ansiosos? Quantos que estão ansiosos? Quantos que estão pensando no que vão fazer amanhã? Quantos que estão pensando no que vão comer amanhã? Quantos que estão pensando no que vai vestir? E logo após nós vamos ver que Jesus ensina que nós não devemos estar preocupados com isso. O que é ansiedade, meu amado? A ansiedade faz você sofrer antes. Uma pessoa ansiosa, ela não dorme direito. Ela está preocupada. Ela está pensando, uma pessoa ansiosa. Paulo está dizendo, não andeis ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica, e ação de graça sejam as vossas petições diante de Deus. Você crê que Deus cura? Creio. Você crê que Deus liberta? Eu creio. Você crê que Deus está vendo a tua oração? Eu creio. Então por que tu está preocupado? Por que você teme? Por que nós andamos, não confiamos no Senhor e queremos agir da nossa própria forma, da nossa razão? Você crê que Jesus vai voltar? Então você tem que ter paciência e esperar. É ter fé, eu creio que Ele vai voltar. Aleluia, Jesus. Você crê no arrebatamento? Eu creio. Então não fica ansioso. Você crê que Deus está vendo a tua necessidade? Mas então por que tu está ansioso? Paulo está dizendo, não andeis ansioso. O que é ansiedade, meus amados? Uma pessoa ansiosa, ela vai fazer alguma coisa, ela começa uma coisa, ela não termina, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela pensa em tudo, mas não está pensando em nada, porque ela não tem atitude. Ela começa uma coisa, não termina, ela vai dormir, mas a mente dela não desliga. Como o irmão leu o Salmos 18, Salmo 94 diz também, mas Salmo 18 completou a palavra que eu ia trazer. Salmo 18 diz o quê? Olha como Deus é maravilhoso. Aleluia, Deus, santo é o teu nome, Jesus. Versículo 6: na minha aflição invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Ele enviou e Ele ouviu a minha voz fora do seu templo, e meu clamor chegou até diante dele, até os seus ouvidos. Na minha aflição. Sabe quando você está ansioso, querendo aquilo demais? Você está, meus amados, você está fazendo o que é ansiedade? É preocupação. Mas qual que é o significado da palavra preocupação? Você tem uma ocupação para amanhã, mas você se preocupa hoje. Você se antecede a preocupação, você vive preocupado. É para amanhã, por que hoje você está preocupado? Isso gera o que? Ansiedade, falta de fé. Por quê? Porque não
confia que Deus vai fazer. Não confia que Deus está vendo. Porque se tu confiasse, meu amado, tu descansaria. A palavra de Deus, o que Jesus falou? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que você está sobrecarregando de algo, se Jesus pediu para você lançar nele? Aleluia, Jesus. Lança sobre ele as vossas preocupações. Jesus, aleluia, Pai. O povo hoje, que o povo de Deus está preocupado demais. Aleluia. A palavra de Deus diz que não devemos presumir o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, meu amado. Aleluia. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto na tua vida. Você não sabe, nem eu, nós não sabemos. Então eu e você temos que viver cada dia como se fosse o último para Deus. Verdade. O que você pode fazer hoje para Deus, não deixa para amanhã. Se você pode falar com Deus hoje, fala hoje. Não deixa para amanhã não. Amanhã você não pode ter oportunidade. Você pode não estar vivo para amanhã. A palavra de Deus diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir sem pedir perdão para Deus dos seus pecados, porque tu não sabe se pode acordar. Então o que é isso? Paulo está ensinando: não andeis ansioso, mas antes com oração e súplica. Paulo diz: por nada estejais ansioso, por nada. Ai, meu filho, vai para o joelho, confia em Deus. Paulo está dizendo: por nada esteja ansioso, mas em tudo pela oração. Como é que você vai vencer a tua ansiedade? Orando, confiando no Senhor. Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipe, a igreja de Filipe, que é onde estavam os filipenses. Paulo preso, meus amados. Paulo preso, falando para aquele povo não ficar ansioso. Mas antes, em tudo, com oração, meus amados, e súplica. Nem que você é diferente oração para súplica. Oração é você chegar e falar com Deus: meu Pai, vou dar um exemplo. Abençoa meu dia de trabalho, guarda meus filhos, guarda minha filha, meu marido, minha esposa, Senhor. Pai, se for da tua vontade, que venha ser um dia maravilhoso. Se for da tua vontade, que eu venha trazer a tua palavra, Pai, e venha fazer morada no coração de cada um. Isso é uma oração e súplica. Senhor, eu te imploro. A súplica é maior do que a oração. A súplica é como se alguém estivesse dentro de um calabouço, de um poço, e ele quer sair de dentro dele. E ele sabe que só existe um que pode tirar. Então ele vai suplicar: Senhor, eu te imploro, eu te suplico, me tira dessa. Tira meu filho das drogas, meu Senhor. Eu te imploro, Senhor. Liberta meu marido, Pai. Liberta minha mulher. Isso é súplica. Por quê? Uma pessoa que não ora e não suplica a Deus, ela vive ansiosa, o coração dela, porque ela vai: ai, meu marido, ai, meu Deus, o que está acontecendo? O que ele está fazendo agora, essa hora? Ele está onde? Ele está lá andando. Ai, meu filho, onde ele... Ei, vai para o joelho orar. Por que está mandando ansioso? A palavra nos ensina. Mas olha aqui o que está dizendo: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, meu amado. As crianças no colégio, em tudo. Tem que ser oração. Vai ter momentos que você vai suplicar. E diz o que? Com ação de graça, agradecendo a Deus. Obrigado, meu Senhor, pela prova. Obrigado, meu Deus, pela luta, por essa enfermidade. Agradecer em tudo, da graça. Jó teve uma lepra maligna. E ele amaldiçoou Deus? Não, pelo contrário. Ele louvava a Deus. Ele perdeu seus 7 filhos, homem. Então, com ação de graça: meu Deus, obrigado por esse dia. Ah, mas eu só tenho arroz em casa.
Obrigado pelo arroz. Porque tem gente que não tem nem arroz para comer. Tem gente que nesse momento só está esperando a morte. Ah, mas eu só tenho arroz e ovo. Graças a Deus que você tem. Tem gente que não tem. Você ainda tem Deus. Mas você não pode andar ansioso. Não podemos andar ansioso. Porque aí entra a fé. A fé é a consequência das coisas que você não vê, mas você crê. Eu creio que Deus vai mudar a minha história. Eu creio que o meu marido vai parar de beber. Eu creio que o meu marido vai servir o Senhor. Eu creio no que Moisés falou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que crer. E Jesus falou o quê? Tudo que pedir ao Pai em nome do Filho será feito, se não duvidares em teu coração. Quantos que a dúvida vem? Por causa da ansiedade. A ansiedade não quer esperar o tempo de Deus. A ansiedade no teu coração te importuna. A ansiedade faz você querer para hoje, para amanhã, para a semana que vem, não. Mas quando você confia em Deus, você descansa. Pode passar 1 mês, 2 meses, 1 ano. Você fala, pode passar o tempo que quiser, mas eu creio que Deus vai fazer a obra. Por quê? Porque já não está mais em ti. Já não está mais em você. Você já colocou na mão de Deus, meu amado. Quem tira da mão de Deus? Me diz alguém que consegue tirar algo da mão de Deus? Ninguém. Não nasceu e não vai nascer. E por que estamos andando ansioso? Por que a ansiedade tem tomado conta do povo? Glória a Jesus. E Paulo fala assim, pela oração e súplica com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E daí ele diz no versículo, para completar uma promessa para mim e para você, como a irmã disse, que Deus deu paz a ela, sabe por quê? Porque confia em Deus. Se tu não confia em Deus, tu não tem paz. Por que você não tem paz? Porque você está preocupado, você está tentando resolver, você quer a situação. Não, a situação é eu que resolvo, tem que ser do meu. Não. Então quando você tem um problema enorme, você pega o problema e coloca na mão de Deus, você tem paz. Você fala, não, agora o problema não é mais meu, é dele. Está na mão dele, eu sei que você tem paz. E Paulo está dizendo aqui, o que ele diz no versículo 7? E a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus excede entendimento. Nós não conseguimos entender a paz de Deus. Quando você, com oração, súplica e ação de graça, chegar até Deus, a paz dele que excede todo entendimento vai fazer o quê? Guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Teu coração, meu amado, a tua mente, não desliga. Uma pessoa ansiosa, ela não desliga, ela deita na cama, mas a mente dela continua ligada. Mas Paulo diz, não sejais ansiosos, mas em tudo com ação de graça, oração, súplica. Por que está ansioso? Qual é o Deus que você serve? Ele não é o rei, não é o criador. Antes da palavra vir à tua boca, ele já sabe o que você vai pedir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, diz assim, glória a Jesus. Deus poderoso, Deus eterno. Louvadas o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. 1 Pedro, deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Deus poderoso.
1 Pedro 5, versículo 7 diz: glória a Deus. 1 Pedro, glória a Jesus, 5, 7 diz: versículo 6 primeiro: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele todo o vosso cuidado, ou toda a vossa preocupação, porque Ele cuida de vós. Lance sobre Deus todas as suas preocupações. Como eu disse, preocupação. Não se ocupe, a ansiedade faz você sofrer antes. Nem chegou o dia, vai acontecer uma guerra daqui 20 dias. Antes você já está sofrendo. Isso é ansiedade, preocupação. Você se ocupa daquilo que nem aconteceu antecipadamente. Tem a mesma coisa vindo de um pré-conceito. Você cria um conceito de uma pessoa antecipadamente, sem conhecer. Isso é o pré-conceito. Então aqui está falando de preocupação. Por que estamos preocupados? Você não confia em Deus? Você não confia que Ele tudo pode fazer? A palavra de Deus vai dizer no livro de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 25 em diante. Olha que forte. Lucas 12, versículo 25 diz assim: e qual de vós, com seus cuidados, ou seja, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Então, se não sois capazes de fazer as coisas mínimas, por que andais preocupados com o restante? Considerai os lírios, como eles crescem e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Então, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá vós, homens de pouca fé. Estavam preocupados com a roupa, porque havia de vestir. Falou, viu? Vocês com a preocupação de vocês que conseguem acrescentar um côvado na tua estatura? Não. Então, se as coisas mínimas Deus está falando, vocês não conseguem fazer. Por que você está preocupado com o que vão vestir? Os lírios do campo, as flores, Deus não veste eles com beleza. E nem Salomão teve a beleza dos lírios. E Deus não deixou faltar nada. Quanto mais a nós que dizemos que servimos a Deus. Mas por quê? Por causa das preocupações, ansiedade. Não devemos andar ansioso. Livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6, 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? As aves do céu planta? Não planta. Ajunta em celeiro? Não ajunta. Deus deixa faltar alimento? Não. Você não vale mais que uma ave do céu? Então por que tu está preocupado? Por que você se preocupa com o dia de amanhã? Servir a Deus hoje, amar hoje, adorar hoje. O amanhã basta cada dia o seu mal, a palavra de Deus diz. Amanhã é outra luta, outra guerra, outro dia você tem que se preparar de novo. Cada dia nós temos que estar preparados. Mas você sabe como é que você não vai tomar atitude errada? Você sabe como que você não vai prejudicar você mesmo? Quando você coloca as tuas ansiedades, as tuas preocupações na mão de Deus. Então as tuas preocupações não são mais tuas. Está na mão daquele que pode fazer. Está na mão daquele que diz assim: ao homem tudo é impossível, mas a Deus tudo é possível.
falou: tudo é possível aquele que crê. E a crer, quando crê, quer dizer que você usa a fé. E uma pessoa sem fé, ela não crê. Entra num ouvido e sai no outro. A palavra de Deus não tem importância. Ela ouve a palavra hoje aqui, mas amanhã ela está preocupada, está ansiosa de novo, pensando, não, quando vier a preocupação, a ansiedade, vai para o joelho. Meu Deus, está em tuas mãos. Senhor, eu creio. O Senhor vai visitar, o Senhor vai fazer, meu Pai. E o Senhor há de tirar essa preocupação diante de mim, Senhor. Que isso faz mal para mim, meu Pai. Eu penso em tudo, mas não penso em nada. Eu não estou tendo paz. E o que Paulo falou em Filipenses 4:7? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então o que vai tirar a ansiedade do teu coração e da tua mente é a paz de Deus. E como que a paz de Deus vai vir sobre a minha e a tua vida? Quando você não andar ansioso, mas em tudo, com oração, súplica e ação de graça, seja a tua petição, ou seja, a tua necessidade. Qualquer coisa que você necessite, coloque diante de Deus. Entrega na mão de Deus. Como a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Peraí, eu entreguei o meu caminho ao Senhor, mas vivo ansiosa. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu estou precisando de um trabalho, mas será que vai dar? Ah, mas lá tem pessoas muito mais inteligentes, pessoas estudadas. Ei, o que é o coração, o que é uma pessoa para Deus? Não é nada. Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Quantas pessoas, quantos advogados formados, letrados, quantos médicos que tem? E estou eu aqui trazendo a palavra. Um pobre pecador miserável, que reprovou 4 anos, 5 anos na escola, que vivia usando droga, bebia, roubava. Por que sou melhor do que os outros? Sou melhor do que não. Só que Deus escolhe os que não são. Sabe por quê? Porque muitos grandes se vangloriariam, falavam, Deus me escolheu porque eu sou isso, porque eu sei falar bonito, porque não, Deus escolhe os que não são, porque para que a honra e a glória seja de Deus. Falar, olha o que Deus fez na vida daquele homem, olha o que Deus fez na vida daquela mulher. É assim que Deus trabalha. Deus, a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A do homem, quanto mais, melhor. A de Deus não. A de Deus, o pequeno é o grande. A do homem, o muito é o grande. A de Deus, o pouco, com Deus é muito. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia, meu tio contou para mim. Ele tinha um pedacinho que o vô deu para ele plantar milho no sítio. Meio alqueire, não sei. E tinha um homem para colher para ele. E esse homem encontrou ele um dia no posto. E o tio foi lá e falou, viu, você falou que ia colher lá o meu milho lá, tá perdendo lá, sei lá como é que é. Aí o homem falou, Sinésio, eu tenho que colher umas outras áreas, que a área é grande, o teu é pouco. Aí dizendo que saiu, ele contando para mim, saiu assim, de repente sentiu, voltou e falou para ele, falou, viu, eu vou falar uma coisa para você, o meu é pouco mesmo, o desse homem é muito, só que o deles é muito, sem Deus não é nada, e o meu pouco com Deus é muito. É verdade. Uma pessoa pode ter tudo, meus amados, ela pode ganhar 100, 200 mil por ano, por mês, mas se ela não tem Deus na vida dela, ela não tem paz dentro da casa. A mulher briga com ele, ele briga com a mulher. Os filhos vivem perdidos, quer matar, roubar e tal. O homem não tem paz, está pensando na empresa. Meu Deus, o que eu vou fazer ali? Amanhã eu tenho que ver tal coisa. Eu tenho aqueles funcionários. Ele não desliga. Por quê? Porque as preocupações estão na vida dele. Agora, quando ele entrega para Deus, ele tem paz. E é a paz que excede o entendimento. Então nós não conseguimos imaginar a paz que é. E uma coisa, meus amados, é você ter paz com Deus. E outra coisa é você ter a paz de Deus. Paz com Deus
todos que estiverem com Deus vai ter paz. Por quê? Porque Deus, Ele é luz. Você imagina Deus aqui. Uma pessoa que estiver com Ele, ela tem paz. Por quê? Porque Ele é a paz. Deus não recebe poder, Ele é o poder. Tudo que nós temos, nós recebemos. Ele não, Ele é. Então uma pessoa com Deus tem a paz com Deus. Mas aqui ele não está falando a paz com Deus, ele fala a paz de Deus. Você imagina a paz de Deus na tua vida? Você já imaginou como é que você não vai viver feliz? Como é que você não vai viver tranquilo? E o que continuando aqui? Olha o que ele diz: e quantas vestes, porque vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe do que você necessita, minha irmã. Deus sabe do que você necessita, meu irmão. Então por que estejamos ansiosos? Os gentios fazem isso. Mas é porque não confia. Se uma pessoa fala para você assim: amanhã eu vou lá na tua casa, 2h da tarde. Se você confia nela, você vai esperar que 2h da tarde ela vai estar na tua casa. Agora, o que é uma pessoa ansiosa? Ela não espera. É meio-dia, ela já está preocupada. Será que ela vai vir? Ai meu Deus, como é que ela gosta? Aí tu pega, é uma pessoa ansiosa. Agora, é a mesma coisa assim com Deus. Se você pediu para Deus, se você clamou a Deus, se você confia em Deus, para de se preocupar, para de ficar ansioso. Para que isso? Está fazendo mal para você. Deus não mudou. Deus não muda. Deus é imutável. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por um acaso prometeu Deus e não cumpriu? Ou falou e deixou de acontecer? Não. Então por que está ansioso? A ansiedade aqui Jesus está ensinando, Jesus está falando: não esteja preocupado com as vestes. Quantas pessoas estão preocupadas com as vestes? Porque a vez de comer, Deus sabe de tudo. E olha o que diz assim, ó. Versículo 33: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as tuas preocupações, talvez o alimento que você se preocupa, tua veste, o que de beber, o que de comer, teu trabalho. Os gentios também procuram isso. Quem são os gentios? Aqueles que estão lá no mundo. Eles só pensam nisso. Eles estão a todo momento pensando no amanhã. Estão se preocupando. Mas nós, meus amados, confiamos no Senhor. Não devemos andar ansioso. Você crê que Jesus está ouvindo? Então descansa. Ora a Deus, suplica a Deus, e Ele há de te ouvir. Não faça mal para você mesmo. E outra, não duvide. Porque Satanás, ele gosta quando você está ansioso. Ele gosta quando você está com dúvida. Ele gosta quando você começa a fazer algo e ao mesmo tempo você mesmo fala: ah, não vai dar certo. Você tem que entregar na mão do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Então se você confia, não deu certo hoje, não deu certo amanhã, não deu certo daqui um mês, um ano, mas eu confio. Você fala: eu confio, Deus há de me ouvir. E Ele tudo fará. Ele vai fazer.
Você é falho, eu sou falho, mas Deus não falha. Nunca falhou e nunca vai falhar. Ele é santo. Deus não recebe santidade, Ele é a santidade. Deus não recebe luz, Ele é a luz. Deus não recebe glória, Ele é a glória. Ele quer sim que nós damos a glória para Ele. Estou aqui em nome de Jesus para a honra e glória de Deus. Trago o Evangelho de Jesus para a honra e glória de Deus. E para que vocês não fiquem sofrendo. Porque quantos que estão ansiosos, mas a palavra está nos ensinando. Isso aqui Paulo mandou à igreja de Filipos, aos filipenses. E olha o que eles estavam passando para mim finalizar. Glória a Jesus, já estou finalizando. Olha o que Paulo estava passando. Você viu o que ele mandou, né? Não estejais ansioso. Olha o que ele diz. Quanto ao mais, irmãos, vão imaginando aí o que ele vai falar agora. Já vou encerrar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é da boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não fica pensando em outra coisa. Não fica pensando nas coisas que vão te tirar do caminho do Senhor. O que ele falou? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Estas coisas que aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso fazei, e Deus da paz será convosco. E olha o que ele fala no versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Olha o que ele aprendeu. Seja qual for o meu estado, estar contente com isso. Independente do que está acontecendo na tua vida, esteja contente. A palavra de Deus diz: dai graça em tudo. Em tudo dai graça. Está passando por luta? Graças a Deus. Está passando por alegria? Graças a Deus. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por dificuldade, está servindo a Deus de coração, na verdade, está cooperando para o teu bem, para o teu crescimento. Todas as coisas cooperam. E o que Paulo falou aqui ainda: eu sei como é estar humilhado. Você sabe? Não sabe? Paulo falou que sabe. Eu sei como é estar humilhado e sei também como é ter em abundância. Olha o que ele falou: em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Talvez tu nunca passou fome. Paulo já passou. Eu já passei. E Paulo falou: eu sei o que é ter fome e o que é ter em fartura. Eu sei o que é não ter nada e o que é ter em abundância. E ele está falando para o povo: viu, não anda ansioso.